tudo bom, quintos anos? Nós vamos hoje para a página 60 da nossa apostila, tá bom? Que vai tirar algumas dúvidas de vocês em relação aos dígrafos e ao encontro consonantal. A princípio, a gente fica um pouco perdido, eu sei por quê. Dígrafos e encontros consonantais, eles acabam sempre tendo duas consoantes ali juntas. É regra? Não. Por quê? Nos dígrafos, nós temos o G e o K, que faz o queijo, 14, água, linguiça, tá? Então aqui a gente tem a letrinha U junto. Mas no restante são sempre consoantes. Então, olha lá, para a gente sempre se lembrar, para a gente seguir essa regra, os dígrafos, eles têm um som único. Então é ali o chá, o chapéu, galinha. Esse som, ele é único. Eu não sinto o N e o H, eu falo nha. Então, esse som que sai, a gente chama de som único, tá? Então, ó, chapéu, galinha, joelho, passarinho. Tem aqui, esse aqui eu já falei, água, queijo, piscina. Eu não escuto eu falar piscina. A professora fala isso quando vocês vão fazer ali ditado, alguma coisa do tipo. Então, é para dar essa ajuda de som para vocês, que a gente fala como ajuda fonética. Mas aqui, quando a gente lê ou quando a gente ouve, a gente não escuta essas duas sílabas separadas, tá bom? Aqui a gente tem outros casos também. O encontro consonantal, ele tá mais presente na nossa vida, tá? Por quê? Porque a gente tem ali o cr, brr, prr. São todos esses barulhinhos que parecem barulho de criança pequena faz. Mas a gente tem aqui, ó, cravo. Eu tenho o som do C, do K e do L. Então fica cr. Então, cravo, Brasil, professor e uma série de outros, tá? Perdão. Quando vocês estão ali na sua apostila, vocês têm aqui uma tabelinha do exercício 19 e a Pro queria falar uma coisinha sobre ela. Existem palavras que podem ter dígrafo e pode ter encontro consonantal na mesma palavra. Uma dessas palavras é a palavra grosso, grosseria, palavras que vêm dessa palavra, que se originam dessa palavra. Então, GR, encontro consonantal, grosso, 2 S, dígrafo, tá bom? Então, aqui vocês têm uma série de palavrinhas com encontros consonantais e também aparecem em algumas delas os dígrafos, tá bom? O exercício 19, ele tem todas essas palavrinhas para você colocar, tá? No exercício 20, a gente está descobrindo que tem encontro consonantal que fica junto e outros que ficam separadinho, tá? Então, eu tenho, por exemplo, a palavra exposto, ou exposição. Fica EX para um lado e o P para o outro ladinho. Então, a gente fica com sílabas diferentes. Então, a gente tem exposto, que é separado. Advogado, advogado. É uma polissílaba, tá bom? A gente tem ali festa, circo, arte, submarino. Onde estão essas palavras todas que eu estou lendo? Para quem já passou por esse exercício, elas estão aqui no exercício 19, tá bom? Existem outras que não se separam, por exemplo, flor, está aqui, prata, ó, pra, tá? Livraria, quadro, bicicleta. Por que a Pro às vezes faz com a mão assim as casinhas das sílabas? Porque às vezes vocês acabam se perdendo. O que eu anotei?
Aqui eu tô fazendo uma revisão com vocês. Mas uma coisa que eu percebi que lá na primeira aula da apostila, ela trazia para vocês encontrarem a sílaba forte, certo? Mas o que estava acontecendo? Quando vocês estavam colocando a sílaba forte, vocês não estavam falando as palavras. O que estava acontecendo? Vocês estavam ali, ó, bicicleta. Aí vocês estavam pensando assim. Muita gente colocou o si. A gente não fala bicicleta e nem bicicleta, como vários de vocês colocaram. Por isso que é importante a gente sempre fala a palavra. Mesmo que você fale baixinho, fala a palavra. Por quê? Porque te ajuda a encontrar esses sons. A língua portuguesa ela é composta por sons, gente. Não é só por letra, não. Não é só pegar a letra e juntar tudo e formar a palavra. Elas juntam e formam sons diferentes. Então, eu posso ter o L na palavra laranja e ele fica completamente diferente quando eu falo bloco. Esse L está junto do meu B e ele forma um outro tipo de som. Então, pensa sempre que as sílabas, elas são casinhas. Para que a gente precisa saber separar sílabas direitinho? Primeiro, quando a gente vai classificar o som da sílaba forte, como é que a gente separa? Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Se eu não sei separar as minhas sílabas, eu vou classificar de forma errada. Também posso classificar pela quantidade de sílabas. Monossílabos, dissílabos, trissílabos e polissílabos, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Próxima aula que a gente vai entrar, a gente vai falar um pouquinho sobre ditongo e ato. E a Pro vai fazer essa revisão com vocês. Aí que eu falo, é fundamental saber separar bonitinho, tá bom? As sílabas, porque o que vai acontecer? Se eu estou separando minhas palavras erradas, as minhas quantidades de sílabas vão ser erradas e a minha classificação silábica também vai ser errada, tá bom? Então, tomem bastante cuidado na hora de fazer as atividades de vocês, para vocês respeitarem, tá bom? Por que a Pro tá voltando determinadas aulas? Porque são regras, e são regras da nossa gramática, e a gente tem que seguir cada uma delas, tá bom? Não dá pra gente ficar fazendo de uma forma diferente. Outra coisa, gente, a Pro está disponibilizando, eu coloco a cada 10 dias, os gabaritos, tá? Embora a Pro esteja olhando as atividades de vocês e dando nota, você vai recorrer lá no gabarito, olha a atividade. Tá certinho? É o mesmo esquema da sala de aula. Olha, quase joguei vocês no chão. Vocês não estão fazendo a correção, tá? Por que eu sei? Porque alguns de vocês estão tendo dificuldade, a Pro está explicando, eu estou vendo que vocês não estão voltando para a Pro e falar, olha, Pro, arrumei. Então, eu sei que muitos de vocês não estão fazendo. Vai no caderno, tem um caderno especial para vocês. Tá lá escrito gabarito, vai no gabarito, faz a correção, no mesmo jeitinho que na sala, tá certinho? Põe certinho de caneta colorida. Pro, tá errado, põe a resposta certa ali do lado, ou então apaga, coloca a resposta certa a caneta. Por que a gente precisa fazer isso? Porque a prova vai estar sempre retomando. A gente ainda não sabe quanto tempo que a gente vai ficar separado, tá bom? Então, o que acontece? Como eu não sei quanto tempo nós vamos ficar separados, importante que vocês estejam fazendo esse passo a passo igual nós fazemos na sala de aula, tá bom? Suma importância para vocês. Olhem lá, corrijam as atividades. Teve dúvida? Chama a Pro. Eu sei que a Pro às vezes não consegue responder no exato momento que vocês estão perguntando. Às vezes eu tenho reunião com a Pro Nancy ou com a Pro Jéssica, vocês estão fazendo ali as mesmas atividades. E às vezes a Pro tá colocando algum vídeo, a Pro tá gravando, a gente tá fazendo algumas coisas, às vezes eu não consigo responder na hora, mas eu sempre respondo no mesmo dia, só o que não acontece quando o pessoal manda no final de semana, tá? Então, teve dúvida? Coloca, a Pro volta, explica pra vocês. Alguns exercícios eu notei ali em língua portuguesa que vocês tiverem dificuldade, então eu deixei o modelo já do exercício pronto pra vocês conseguirem fazer. Então, não deixem de fazer as correções, tá bom? Beijo pra vocês!